Pai nosso, a gente te agradece, Senhor Deus, porque a única coisa a ser entronizada na nossa vida, Senhor Deus, é o Teu nome, Pai. Nos faz ansiar, Senhor Deus, por ver a Tua glória revelada, Senhor Deus, e poder glorificar cada vez mais o Teu nome. Nos faz buscar a Tua vontade, Senhor Deus, e estar atento a ela, Pai. É o que eu te peço, no nome do Teu Filho Jesus, muda nossos corações hoje à noite, que a Tua palavra possa trazer nova revelação, nova inspiração, Senhor Deus, e renovo de conhecimento, Pai, renovo da nossa mente. É o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Boa noite. Boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo, faço parte do conselho pastoral dessa igreja e tenho sido enviado junto com a minha esposa e alguns outros irmãos dessa igreja para plantar uma igreja no bairro de Setúbal. Inclusive, acabei de vir de lá. Foi um laicar hoje, assim. Cheguei quase da outra. Tá saindo aí? Tem um microfone aqui? Não dá? Vai ficar. Tentar com esse boca. Alô? Tom? Testando? Alô? Agora. A gente tem paciência, perdão, irmãos. E para a gente é uma alegria estar aqui, com temor e tremor diante do Senhor. Toda vez que eu venho para cá, eu fico muito feliz em poder reencontrar pessoas queridas e poder dar sequência naquilo que vem sendo estudado através da palavra de Deus. A gente está numa série a respeito de medos, a gente viu medo de tanta coisa, medo da morte, medo de perda da salvação. E hoje à noite a gente vai falar um pouco a respeito do medo de fazer a vontade de Deus, medo de experimentar a vontade de Deus. E eu vou partir hoje de um ponto que é antes até do fazer a vontade de Deus, que é o ouvir a Deus. E eu vou pedir que vocês abram comigo a Bíblia lá em Amós capítulo 4, versículo 13. Amós, versículo 4, ou capítulo 4, versículo 13. E Deus tem tratado algumas coisas no meu coração, já tenho compartilhado um pouco disso. Eu gosto muito de compartilhar realmente aquilo que tem sido fruto do que Deus tem falado no coração. Dizer, poxa, como é que tem sido a caminhada com Deus, o que é que Ele tem dito. E a gente tem compartilhado essa temática também, tenho conversado sobre isso lá na plantação da igreja, lá no Mosaico. E assim, Deus ainda tem catucado assim, algumas coisas com isso que a gente vai compartilhar hoje aqui, certo? Livro de Amós, capítulo 4, versículo 13. Aquele que forma os montes, cria o vento e revela os seus pensamentos ao homem. Aquele que transforma a alvorada em trevas e pisa as montanhas da terra. Senhor, Deus dos exércitos, este é o seu nome. E aqui a gente vai se focar nessa parte do texto que diz o seguinte, que ele revela, uma ode assim, ao poder de Deus, à grandeza dele, mas essa frase está lá no meio dizendo, e ele revela os seus pensamentos ao homem. Quão impressionante é isso? Esse Deus que está acima de todas as coisas, que forma o monte, que criou o vento, ele revela os seus pensamentos ao homem. Ele nos revela os seus pensamentos. E a gente falando sobre ter o medo de fazer a vontade de Deus, tem algumas coisas que nos impedem de fazer a vontade de Deus. E uma das coisas que eu acho que mais nos impedem de fazer a vontade de Deus, eu vou voltar para o texto daqui a um tempinho, é o conforto. E a gente tem uma teologia, a gente tem uma busca por Deus, de Deus saciar aquilo que eu estou desejando. O que é que eu estou desejando? Deus, o que é que eu preciso? O que é que eu quero? E aí eu me chego diante do Senhor e coloco aqueles meus pensamentos diante dele para que ele supra aquilo que vai me saciar naquele momento. E o nosso relacionamento com Deus muitas vezes acontece nessa dinâmica. O que é que eu estou sentindo falta e como Deus vai preencher? E essa, eu vou chamar de teologia da saciedade,
ela acaba prejudicando, primeiro, a gente ouvir a voz de Deus, mesmo dizendo aqui que Ele se revela a nós, e mais ainda de cumprir a vontade dEle. Porque a gente começa a imaginar, dividir quem acredita em Deus ou quem segue a Jesus Cristo entre aqueles que vão para o céu e aqueles que não vão para o céu. E a gente começa a conversar dessa forma, como se o Evangelho fosse para nos levar para o céu. Quando o Evangelho é Jesus dizendo: o reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou. O relacionamento que antes estava cortado com o povo de Deus, hoje é restaurado e eu posso aproveitar no dia de hoje uma plenitude da eternidade. E a eternidade, a palavra de Deus vai dizer que está no coração de todas as pessoas. C.S. Lewis vai dizer que, olha, eu tenho fome e para a fome eu tenho comida. Eu tenho sede, para a sede eu tenho água. Eu tenho todo tipo de desejo e eu tenho o suprimento de cada um desses desejos na minha vida. Foi colocado na terra. Eu tenho a dinâmica de respirar naturalmente e eu tenho ar para respirar naturalmente. Tem uma coisa que não me é saciada existencialmente. Porque eu tenho um desejo existencial de estar pleno também. E que nada nesse mundo vai ser capaz de suprir esse desejo. Eu só posso concluir que eu não fui feito para esse mundo. E o que a palavra de Deus fala é justamente isso. Que a eternidade foi colocada no nosso coração. Tem uma coisa existencial dentro de nós que nada nesse mundo vai ser capaz de suprir. E eu posso tentar suprir ela com várias coisas. E normalmente a forma como eu tento suprir é nessa forma de relacionamento com Deus. Buscando o conforto. E é interessante ver que não só o conforto muitas vezes é o empecilho de entender a vontade de Deus. Ele é o que a gente mais pede a Deus. A gente pede a Deus para nos colocar numa situação confortável, financeiramente, emocionalmente. Que Deus nos coloque numa situação onde eu não preciso decidir muitas coisas, que eu não preciso me sacrificar. Quando o lugar do conforto é o único lugar onde Deus quer que a gente não esteja. Porque o conforto ele é paralisador. Ele não nos faz pensar em mais ninguém a não ser em nós mesmos. Então como é que Deus vai nos colocar num lugar de sempre conforto, quando isso é porque a gente quer olhar para o nosso próprio umbigo? E o conforto se torna o nosso maior desejo e pedido a Deus, e talvez é o lugar onde Deus não quer que a gente esteja. Ele impede da gente dar vários passos na nossa vida, porque a situação se torna desconfortável. E muitas vezes, para a gente entender a missão de Deus, a vontade de Deus, é necessariamente onde a gente tem de estar, num lugar desconfortável. Conforto se torna isso, mas o conforto é caro. Estava conversando hoje com uma pessoa que estava dizendo assim: rapaz, eu fui lá no Mercado de São José. Quem conhece a Rua das Calçadas, o famoso Vuco, para quem vive lá, é chamado de Vuco. Quando você vai no Vuco, na Rua das Calçadas, Mercado de São José ali, você compra algum item naquele lugar, é o mesmo item que a gente encontra em todos os shoppings da cidade, por 1/3, 1/4 do preço. Eu disse: eu não entendo por que a gente compra as coisas no shopping. A pessoa estava compartilhando comigo hoje à tarde. Porque eu não entendo por que eu faço isso comigo, se lá é muito mais barato. Porque o conforto custa para a gente. A gente paga muito pelo conforto, não só financeiramente. Tempo, dinheiro, relacionamentos são usados para manter o conforto na nossa vida. E talvez seja por isso que a gente tem medo de fazer a vontade de Deus. Agora percebe, e eu vejo testemunho após testemunho de gente que abdicou de coisa na vida, ou seja, saiu de uma zona confortável. Eu sei, eu vou arriscar falar isso aqui, mas eu acho que provavelmente muitos de vocês aqui, que estão aqui hoje à noite, talvez já devem ter pensado em sair, por exemplo, do emprego que estão. Sabem que foram chamados para uma outra coisa para fazer na vida, mas por causa do conforto, não conseguem dar esse passo. Eu sei, porque eu já passei por isso. Tenho pessoas na família que estão passando por isso. Tenho aconselhado pessoas que têm passado por isso. E eu não estou dizendo aqui, largue seu emprego, de forma nenhuma, por favor. Mas vocês percebem como é difícil essa nossa relação com o conforto. E como a gente enxerga pessoas que dizem: abdiquei disso na minha vida, e mesmo assim,
eu estou feliz. Eu estou encontrando algo que está me deixando pleno. E você fica desejando, dizer, nossa, como eu queria estar no lugar dessa pessoa. Só que ela está caminhando na contramão do conforto. E o conforto se torna esse paralisador das nossas vidas. E eu estou falando que Deus tem uma vontade, então. A gente falou do medo da vontade, mas esse Deus que tem uma vontade, Ele se revela, significa que Ele fala conosco. E se Ele fala conosco e a gente às vezes fica paralisado, eu não acredito, eu custo acreditar que não é porque Ele não fala. Ela disse, não, Deus não está falando comigo. Eu não acho que é isso que acontece na nossa vida. Talvez a gente perdeu o interesse por ouvir a voz de Deus. Não sei se por consequência. Porque aí eu começo a me perguntar a partir de que eu tenho tomado decisões na minha vida. Porque a gente fica pensando, qual a vontade de Deus para a minha vida? Qual a vontade de Deus para a minha vida? Qual a vontade de Deus para a minha vida? Quando eu tenho percebido que as decisões, quando se colocam na nossa frente, muitas vezes Deus olha para a decisão e diz assim, rapaz, tanto faz. Eu já recebi várias respostas dessas, rapaz. E eu demorava tanto para tomar as decisões, e tenho compartilhado isso com algumas pessoas, que é como se ele dissesse assim, rapaz, toma logo a decisão, cara. Estás aí pensando, escolhe, qualquer uma das, mas escolha. O que vai fazer a diferença é quais são as motivações pelas quais eu estou fazendo a decisão. Ah, não sei se eu vou para a praia hoje. Sim. É importante para Deus isso? É. Mas o que é importante para Deus em cada decisão da nossa vida? Os motivos pelos quais nós estamos tomando a decisão. Porque ao escolher esses motivos e em que base nós estamos tomando as nossas decisões, independentemente de quais sejam, se é por buscar a vontade de Deus, se é por querer glorificar o nome dEle, como a gente cantou aqui, Ele vai estar transformando o nosso caráter naquela decisão. Então, no fim das contas, para Ele talvez nem importe a decisão, mas como a gente tem tomado nossas decisões. Porque muita gente justifica as decisões como certas por motivos egoístas. E eu tenho certeza que esse coração não está sendo transformado dentro da vontade de Deus. Então, buscar Ele. A partir de que ponto nós tomamos nossa decisão? A partir de que ponto nós buscamos essa vontade? Porque muitas vezes a decisão vai estar em curso aí, é como eu estou tomando a decisão. E não qual decisão eu vou tomar. Eu não acho que é intencional, as pessoas não dizem, eu não vou ouvir a voz de Deus, eu não quero ouvir a vontade de Deus. Não, não é isso. Às vezes a gente não está só atento. E a gente tem algumas crenças que nos impedem, é sobre essas crenças que eu quero falar aqui hoje. A gente já falou um pouco a respeito do conforto. Mas eu tenho algumas crenças, com quem Deus fala e talvez para que Deus fala. Primeiro, com quem Deus fala? Porque todo mundo fala, Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus falou comigo. Você hoje ouve gente falar coisas opostas, dizendo, Deus falou comigo, né? Chega, às vezes dá vontade de quando alguém fala, Deus falou comigo, eu digo, rapaz, não sei nem se eu escuto o que essa pessoa está falando. Porque é tanto Deus falou comigo, e é umas coisas tão nada a ver, que você chega relutando. E tanta gente fala, Deus falou comigo, como é que eu vou discernir então? Quando é que é a voz de Deus? Quando alguém fala, por exemplo, que a minha mãe falou alguma coisa, ou que a minha esposa falou alguma coisa, eu tenho como discernir. E sabem por que eu tenho como discernir? Se é um absurdo? Porque eu conheço elas. Eu digo assim, minha mãe nunca faria isso. Minha mãe nunca faria isso. Minha esposa nunca faria isso. Mas parte de um relacionamento íntimo, de conhecer como se manifesta a vontade de Deus. Se eu estou tomando uma decisão que é egoísta para a minha vida, com certeza não foi Deus que botou aquela vontade no coração. E a gente começa a entender as vontades de Deus a partir de conhecer o próprio Deus, numa busca do conhecimento do próprio Deus. Deus falou comigo. E com quem é que Deus fala então? Porque a gente pode criar uma categoria de pessoas. Com quem Deus fala? Com o pastor. Deus fala com o pastor e através da boca dele. E aí não, Deus fala com o padre. Deus fala com o missionário. Deus fala, e a gente começa a criar categorias. Quem serve na igreja, aquela pessoa ali é muito uma mulher de oração. Lógico, uma pessoa que é de oração, realmente Deus fala mais com ela mesmo, porque ela está buscando mais.
Mas isso não é uma categoria, é uma busca. Quando eu começo a categorizar as pessoas e dizer com quem Deus fala, eu estou indo na caminhada contrária do Evangelho. Deus fala com o profeta, talvez. Quem tem pecado como eu, uma pessoa que vive se arrependendo e pecando novamente, não, Deus não fala comigo, eu vou para lá para ouvir com quem Deus fala. E essa caminhada é contrária do Evangelho. Jesus Cristo veio para mostrar que o acesso a Deus, o véu foi rasgado, para que eu e você tivéssemos acesso a Deus através do próprio Jesus. Então, com quem Deus fala? Não tem uma categoria separada de pessoas. Deus não é patenteado. Ele se comunica com todos. Porque parece que a divindade de Deus não está bloqueado por uma igreja que diz, não, Deus fala porque a gente tem a patente de Deus. Ninguém tem a patente de Deus. Deus fala com todos. Deus fala por meio das dúvidas. Deus fala por meio das dúvidas. Estão ouvindo aí? Está ok? Espera um pouquinho mais. Beleza. Deus fala por meio das dúvidas. Vou deixar aqui de ficar. Tudo bem. Pode desligar. Deus fala por meio das dúvidas. Porque quando eu e você temos dúvidas, se aquela dúvida é sincera, ela vai aprofundar o seu conhecimento da verdade. Então não escanteie suas dúvidas. Se você acredita que Deus é Deus, Ele não vai deixar de ser Deus por causa da sua dúvida, não. Não importa o quanto você duvidar. Coloque à prova. Deus ele não vai perder o seu poder por causa da minha e da sua dúvida, não. Na verdade, as minhas dúvidas tendem a aprofundar a minha fé. E eu quebro a cara, vez após outra. E Deus reforça a minha fé nele. Então Deus não fala com uma categoria de pessoas. A palavra de Deus vai dizer que os atributos de Deus, eles são inegáveis, porque eles são revelados inclusive na natureza. Ele se comunica com todos, na oração, na palavra, na natureza, em Jesus, através da minha própria vergonha do meu pecado. Quando eu estou arrependido do meu pecado, quando eu digo, rapaz, não é isso o propósito de Deus para a minha vida, é Deus falando no seu coração, meu irmão. Talvez você veio aqui numa situação como essa, perceba que Deus já está falando com você. Então a vontade de Deus, ela se manifesta não numa categoria de pessoas. Na verdade, essa categoria de pessoas que era com quem Deus falava, foi que quando Jesus veio, acusou, condenou e crucificou ele. Foi por causa dessa categoria de pessoas. E Cristo, às vezes a gente esquece que ele foi morto sob uma condenação. Qual é a condenação de Cristo? Ele estava se dizendo ser Deus. Era essa a condenação que pesou sobre ele. Jesus era Deus. E aí não adianta a gente talvez falar, Jesus é um grande mestre que pisou na terra. Palavras de Jesus, eu estava antes da fundação do mundo. Antes de Abraão ser, eu estava lá. Isso faz parte de um mestre que é sábio? Não, se um cara desse não for Deus, ele é maluco. Porque ele estava dizendo, eu fui antes da fundação do mundo. Cara, ou isso é verdade ou isso é mentira. Agora, se for verdade, tem consequências eternas para a minha vida. Jesus era Deus, e ele morreu sobre essa acusação de ser Deus. Não é um mestre qualquer. E aí, primeiro a gente viu com quem Deus fala. Não é com uma categoria de pessoas, ele fala comigo e com você. Mais do que isso, ele fala com pessoas que a gente não imagina. E se Jesus era Deus, você vai perceber Jesus caminhando com a mulher adúltera, com a samaritana, que se a gente trouxesse para os dias de hoje, talvez tivesse fome em mais de uma cidade. Imagine naquela época, uma pessoa que já tinha casado e descasado mais de 5 vezes, onde esse tipo de comportamento era tido como absurdo. Talvez essa mulher era completamente mal falada na cidade dela. Imagina hoje aí, a gente tira brincadeira, né? Quando passa uma entrevista assim, alguém sempre solta uma piadinha dessa, quando passa, sei lá, Fábio Júnior, Didi, falando, né? O cara que já casou não sei quantas vezes. Pessoa que era tida com isso. Jesus estava falando com quem? Com quem a gente não imagina. Jesus foi falar com Zaqueu. Então com quem Deus fala? Deus fala com Zaqueu.
Porque você ainda pode estar dizendo, não acho que é assim, talvez esse cara que está falando aí na frente, ele está exagerando. O padre realmente tem uma bênção diferente. Engraçado, agora há pouco estava conversando com alguma pessoa, a pessoa disse, pastor, cadê a bênção apostólica? Porque a gente precisa da bênção do pastor. A pessoa chegou para mim, eu acho que eu devia ter dito a bênção apostólica. Eu disse, meu irmão, se essa palavra aqui não foi a bênção proclamada sobre a sua semana, e a verdade revelada no seu coração, você quer que eu tome autoridade para dizer que é isso aqui que vai fazer, acima da palavra de Deus? Faço não. Para corroborar, para reafirmar aquilo que a gente tem feito aqui, beleza. Mas para você achar que eu que vou dar a bênção para você, não, de forma nenhuma. Porque o Espírito de Deus passeia no nosso meio. Ele quer vivificar essa cidade através da nossa ação. Quando Ele manifesta a vontade dEle na nossa vida, não é sem propósito. Deus fala, e Ele fala com quem não imagina. Eu estava falando de Zaqueu, né? Para mim ia ser um absurdo ele falar com Zaqueu, porque Zaqueu era o salafrário, o safado, o cara que estaria na Lava Jato não sei quantas vezes. Era Zaqueu. E aí eu fico pensando que eu tenho dificuldade de derramar graça no nome dessas pessoas que estão aí. Eu disse, orar por elas. Mas Deus me manda orar pela vida dessas pessoas. Já imaginou quão difícil? Para mim é muito difícil isso. É muito difícil. Mas Deus fala. Não é com quem você patenteia que Ele fala, não, porque você quer que Ele fale. Ele fala livremente. E Ele fala com Zaqueu. Por último, Deus lá na cruz falou com quem? A última conversa antes com um ladrão. Deus fala com quem a gente não imagina, a gente não tem controle sobre isso. Você, então, no fim das contas, pode talvez ser o mais inadequado, você pense. Mas você é alvo da voz de Deus. E Ele fala com você. A vontade dEle está sendo proclamada de alguma forma na sua vida. E Ele não fala um de cada vez. Que Ele não tem uma categoria. Ele fala com quem a gente nem imagina. E Ele não fala com um de cada vez. Eu me lembro que eu sou um pouco arrependido por causa disso. Porque quando eu era criança, não tinha tanto entendimento a respeito disso. Quarta-feira tinha os jogos do Campeonato Brasileiro. E eu arrependidamente, eu vou explicar porquê, eu torci pelo Flamengo. Mas é porque eu morava no interior, no sertão, e lá só tinha TV parabólica. Então assim, você só ouvia falar dos clubes de fora. E aí eu já mudei, Jesus transformou minha vida, não estou mais nesse barco. Mas toda quarta-feira, quando eu voltava do culto para casa, eu orava para que o jogo do Flamengo Deus abençoasse. E depois eu ficava pensando, rapaz, o Fluminense está torcendo, está orando do outro lado, o Vasco está orando do outro lado. Como é que é esse negócio da vontade de Deus, né? A gente fica, como é que Deus age nisso aí? Ele fala com um de cada vez, como é que isso acontece? E aí eu queria que a gente abrisse lá em Atos capítulo 10. Atos no capítulo 10. Eu vou sair saltando no texto aqui, tá certo? A gente vai começar do versículo 1, mas aí a gente vai saltar um pouco aí depois, tá certo? Atos no capítulo 10, desde o versículo 1. Vai falar o seguinte: havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. E ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: o que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que, só para detalhe aí, a gente já comentou isso aqui. Toda vez que tem uma citação dessa, isso não é à toa que acontece aqui na Bíblia. Significa que você pode, ele está escrevendo essa carta aqui, ou esse texto aqui, dizendo, você pode ir lá na casa de Simão, curtidor de couro, que fica perto do mar, e você vai escutar a mesma história. Esses testemunhos que acontecem na Bíblia, para dizer é verdade mesmo, porque se fosse mentira isso aqui, ele não precisava dizer, fica em Simão, amigo de Simão, que mora perto do mar, não precisava. Mas se você for na casa de Simão, curtidor de couro, ele vai contar a mesma história.
Depois que o anjo lhe falou, se foi Cornélio e chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dentre os seus auxiliares, e contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Quando a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. E aí Deus falou, certo? Através de um sonho. E Pedro negou esse sonho a Deus. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão que teve, lá no versículo 19, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens: Eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Então Deus, ao mesmo tempo que estava falando com Cornélio, Ele estava falando com Pedro. E no livro de Atos, você vai enxergar essas coisas acontecerem repetidas vezes. Quando Saulo, depois de assim, tombar e ver tudo escuro, ter ido para Damasco, Deus vai e fala com Ananias, para dizer, vá cuidar de um homem chamado Saulo. E imagine Deus falando com você, saia daqui, vá lá para Upina e vá cuidar de João. Saulo era tão famoso que na hora que Deus falou o nome Saulo, ele disse, não, esse cara aí, eu não vou não, porque é bronca assim. Esse cara aí, o senhor não sabe o que é que ele está fazendo com as pessoas, ele está matando todo mundo. Então quando Deus fala no seu coração, entenda, Ele não está falando somente com você. Porque às vezes a gente fala, eu não sei se eu faço, o nosso medo de fazer a vontade de Deus, eu não sei o que eu faço, porque eu não sei o que é que vai dar. Entenda, Deus já está preparando o outro lado. Deus já está falando do outro lado. Não tem por que duvidar, porque você não vai agir no seu nome. Quando você faz a vontade de Deus, você está se debruçando na vontade daquele que é o Criador de todas as coisas e que fala não só com você, mas com outras pessoas também. É tão engraçado que Pedro estava em cima e percebam, o pessoal chegou lá em Jope, na porta da casa dele. O que é que se faria? O cara dá um grito, Pedro, desce aí, Pedro, bate na porta, Pedro, desce aí. O Espírito não esperou nem isso, nem para, custava nada o Espírito ter ficado calado nessa hora, porque o Espírito disse, ó Pedro, tem uns caras lá embaixo, antes mesmo deles falaram, tem uns caras lá embaixo, desce, nem precisava, né? Ele ia saber, já os caras iam gritar pelo nome dele, desce aí que tem uns caras chegando na tua porta agora. Ele vai, desce e os caras estão lá. Então quando Deus está falando no seu coração, meu irmão, Ele já está preparando o outro lado. Deus fala então, essa é o texto. Eu não vou continuar a leitura aqui, se você depois quiser, lá no livro de Atos, capítulo 10, continue a ler. A história vai dizer que Pedro foi lá, e na casa de Cornélio tinha muita gente, e aquelas pessoas ouviram, e essa foi a primeira, e ouviram e se converteram, e essa foi a primeira vez que talvez a igreja de Jerusalém ficou em crise, porque pessoas que não eram judaicas, se converteram em seus próprios ambientes. E como é que o Espírito foi visitar aquelas pessoas? Isso tornou a primeira dúvida, poxa, como é que o Espírito age livremente, e fala com todas as pessoas? E Pedro foi alvo disso, quando Cornélio disse, vá buscar Pedro. Deus estava falando, Pedro, Cornélio, vem uma pessoa lhe procurar aqui. Então quando Deus fala com um lado, do outro lado isso aí já está sendo preparado. Jesus Cristo fala, ó, vão lá arrumar o lugar onde a gente vai cear, certo? Vocês vão dizer que eu que mandei o negócio lá. E Deus já tinha falado com a pessoa da casa, para dizer, ó, vem uma pessoa falar com você. Você vai ceder o espaço para esse pessoal. Quando Deus fala no meu e no seu coração, Ele está preparando o outro lado. Mais do que isso, meu irmão, quando você ouve a voz de Deus, tem outras pessoas que precisam escutar isso que você ouviu. Porque se Deus começa a falar muito no seu coração para satisfazer os seus desejos, comece a tomar cuidado, porque Deus nos coloca em lugares de desconforto. Deus nos coloca em lugares para abençoar a vida de outros. Deus coloca em lugares para a gente começar a pensar mais em outras pessoas. Então se você tem uma pessoa que é super chata no seu trabalho, você começa a olhar com ela com um olhar um pouco mais de misericórdia, tenha certeza, é Deus que está falando no seu coração. E se você agir, Deus pode transformar aquele ambiente ali.
às vezes num ambiente de trabalho insalubre, de dissensões, uma transformação relacional completa. Deus falou comigo, tudo bem, Ele fala o tempo todo. Mas o que é que eu vou fazer a respeito disso? Que a gente vê na palavra de Deus, olha, Deus falou comigo. Mas se eu não pensar no que é que eu vou fazer com isso que Deus falou comigo, o que adiantou? O que adianta? Porque aquilo que Deus fala conosco, tem um outro lado precisando. Então, pode ter certeza, tem muitas coisas que Deus tem falado com vocês, tem falado comigo, que tem pessoas durante essa semana que estão precisando disso. E Deus está falando lá também. Tenho tido experiências incríveis, na vida da minha esposa principalmente, a respeito disso. De falar com pessoas, e Deus já estava esperando isso aí. Pessoas consideradas talvez a parte da igreja, completamente pecaminosas. De pessoas chegarem assim e dizer, olha, do nada, vamos para a igreja domingo? Pessoa com ódio de igreja, disse, vamos, gostaria. E estão sendo transformadas pelo Evangelho. Eu disse, como é que isso acontece? E depois a pessoa vai dar o testemunho. A gente estava passando por um discernimento, a gente tinha orado a Deus, falado, eu não sei, porque eu não sei falar com Deus, mas a gente tinha falado com Deus, e Deus já tinha falado que a gente precisava buscar um lugar. Faltava a gente buscar uma comunidade. Aí chega alguém e fala, vamos lá para a igreja. Deus já está preparando o outro lado, meu irmão. Ele fala conosco o tempo inteiro. Ele não é aquele primo que vem dar o parabéns no Facebook lá, pronto, parabéns, e aí só. Não, Ele fala conosco todo o tempo. E Ele nos estimula a ouvir a sua voz e saber que Ele tem corações preparados para a ação daquilo que foi a voz dEle. E quando a gente começa a perceber que a gente vai agir não na nossa vontade, mas na vontade de Deus, e que o campo está sendo preparado para a vontade de Deus, a gente começa a perder esse medo. Porque a responsabilidade é dEle. A minha responsabilidade é obedecer. A gente não obedece muitas vezes porque a gente acha que a nossa responsabilidade é preparar as coisas que vão acontecer. Não, nossa responsabilidade é obedecer, porque Ele já preparou. E lá em Jeremias capítulo 7, versículo 13, diz assim, eu quis recolher a colheita deles. 7 capítulo 13. Mas agora, visto que vocês fizeram todas as coisas, diz o Senhor, apesar de eu lhes ter falado repetidas vezes, e vocês não me terem dado atenção, e de eu tê-los chamado, e vocês não me terem respondido. Jeremias está falando aqui que o povo de Deus não estava escutando, lá em Jeremias capítulo 7, não estava escutando, Deus estava falando e o povo não estava escutando, e parece que essa é a história do povo de Israel, que se confunde com a nossa história. Deus fala, nós fugimos e não ouvimos, e várias vezes Ele fala repetidas vezes a mesma coisa, e a gente acaba fugindo das verdades de Deus. Ele fala o tempo todo. A questão é, o que é que eu vou fazer a respeito? A gente tem que começar a se perguntar na nossa devocional. Deus falou comigo isso. Logo em seguida, o que é que eu vou fazer a respeito? Com quem que eu posso compartilhar isso? Me ajuda a cumprir alguma coisa a respeito. O que é que eu vou mudar a respeito da minha vida? Ah, Rodrigo, você está administrando muito mal o seu tempo. O que é que eu vou fazer a respeito disso? Quem que eu vou chamar para me ajudar do corpo de Cristo? Quem do meu pequeno grupo eu vou falar isso que Deus falou comigo aqui, para que Ele possa me ajudar? Vocês não têm me dado atenção. E aí, encaminhando para o final aqui, uma das partes centrais do ouvir a Deus e entender a vontade dEle para poder cumprir, é essa questão da atenção. Eu gosto muito de viajar, gosto muito mesmo. Lá em casa, a gente não tem um bocado de coisa lá em casa para poder viajar, não troca de carro para poder viajar. E tem um aspecto interessante da viagem, que eu comecei a notar e tenho conversado com muitos jovens a respeito disso, que é que na viagem você se torna mais atento. Na viagem você está numa praça, mas você está reparando diferentemente na praça, você está vendo o movimento que está acontecendo ali, diferente, porque você não conhece o lugar, você está prestando mais atenção. E quando a gente está mais atento ao agir de Deus, Ele fala mais conosco. E eu tenho tido, vezes após vezes, repetidas vezes mesmo assim, o falar de Deus em viagens que eu faço. Porque o meu coração está mais aberto a prestar atenção ao que está acontecendo agora. Eu não estou no meu WhatsApp o tempo todo, eu não estou fazendo com a rotina louca o tempo todo, eu estou prestando atenção.
Mas se eu parasse e prestasse mais atenção quando eu fosse para uma praça, aqui, em Recife é difícil ter praça, né? Mas quando eu vou aqui para qualquer lugar aqui perto, uma praça de alimentação, e eu começo a perceber a movimentação das pessoas ali, o que é que está acontecendo? Deus fala. A questão é que a gente não presta mais atenção em nada. A gente não presta mais atenção na nossa família. A gente não presta mais atenção nas pessoas que são, vamos dizer assim, que a gente deveria dar mais amor. A gente não presta atenção na nossa rotina. Faça um experimento, preste atenção no seu trajeto para o trabalho amanhã. Atencioso. Você vai ver que Deus vai começar a falar algumas coisas. A questão é que a gente não quer ouvir Ele, a gente está focado na ansiedade do que vai acontecer depois. Quando a gente presta atenção, os nossos olhos são mais receptivos às mensagens novas. E por isso talvez que a viagem acrescenta nessa questão, porque eu fico um pouco mais atento à voz de Deus. E esse é um exercício que eu tenho que fazer no meu dia a dia. E aí Deus fala com você para que outras pessoas ouçam o que Ele está falando. Na verdade, outras pessoas podem ser até transformadas pelo que Ele está falando com você. Elas precisam, Ele está preparando você aqui, está preparando outra pessoa lá para receber aquilo que você vai transmitir a elas. Então elas precisam disso que Deus falou com você. E a gente não fala com Deus, por último, para ter alguma coisa de Deus. A vontade de Deus não é transmitida a nós para que a gente faça alguma coisa para Ele e tenha alguma aceitação dEle. A gente cumpre a vontade de Deus porque Ele já fez tudo por nós. Quando a gente começa a entender que a voz de Deus é proclamada, como Amós fala ali, Ele se revela aos nossos corações, não é porque aquilo ali vai se tornar um entrave do meu relacionamento com Ele. Não, o relacionamento já começou. Eu preciso derrubar as barreiras, aceitar mais isso. Começar a duvidar menos do que Deus pode falar no meu coração. Entender que Deus fala comigo porque Ele se relaciona comigo. Eu não vou fazer as coisas da vontade de Deus para me relacionar com Ele. Eu não vou fazer a vontade de Deus para me relacionar com Ele. Eu vou fazer a vontade de Deus porque eu já tenho esse relacionamento no meu coração. E Ele começa a me preencher, me encher de plenitude, a ponto de eu conseguir fazer as coisas, porque eu entendi, como a gente estava falando no começo, eu conheci quem Deus era. E agora eu posso dizer, Deus falou comigo. Deus falou comigo. Deus falou comigo para que eu possa falar para outras pessoas. Para que na vontade dEle eu entenda, essa vontade parte de um coração que já morreu por mim. Jesus não está lá na cruz dizendo, olha, eu não sei se eu vou morrer por você. Não, já morreu. Ele morreu por você. Não sei, hoje você não se comportou muito bem, talvez eu não morri por você. Eu morri por você. O seu coração vai ser transformado quando você aceitar isso. E a cada dia você for lembrado disso. E a cada dia você perceber como isso nos preenche, como isso, as pessoas precisam ouvir isso. Pode falar o que for, entrevista, reportagem. As pessoas estão carentes de Deus. As pessoas precisam de Deus. Elas carecem de ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus é manifestada e a sua vontade através da minha e sua vida, quando a gente ouve aquilo que Ele fala e a gente acredita que pode seguir na vontade dEle, porque esse caminho já está abençoado. Às vezes a gente cria o caminho e diz, Deus abençoa. Se a gente começar a perguntar, Deus, qual é o teu caminho? Porque eu sei que Ele já está abençoado e eu quero caminhar nesse caminho aí. Qual é a chance de dar errado esse negócio, meu amigo? Nada, não tem como. Deus já preparou esse caminho quando Ele fala conosco. Mas, e é importante a gente entender, Ele fala conosco. Em Cristo havia a mensagem da cruz, não para que a partir dela Deus falasse conosco. Na história do povo de Israel, Deus falava com o povo de Israel. E o ultimato feito na cruz é, mesmo sem você ouvir, eu quero você do meu lado. Eu falei, não adiantou de nada. Para você ter ideia, estava Jesus um dia antes, dando sermão nas pessoas, porque os apóstolos que estavam do lado dele não entendiam o que ia acontecer na cruz. No caminho de Emaús, os discípulos estavam lá, tristonhos, depois da morte de Cristo,
reclamando com Cristo. Você não entendeu o que aconteceu nesses dias? Não, Jesus morreu aqui. E Jesus começa a explicar para eles: olha, desde Moisés, nos profetas, tudo que estava sendo escrito aqui é sobre a minha pessoa, porque eu sou antes da fundação do mundo. Eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. E essa abundância que Ele vem provocar na nossa vida não está naquilo que eu desejo para a minha vida, mas na rendição da minha vida à vontade dEle. Porque Ele se rendeu à vontade de Deus, eu e você podemos ter um relacionamento com Deus de forma aberta e ampla. Na cruz, o último suspiro de Deus em Jesus é o início de uma nova vida para mim e para você. Ele foi até o fim em cumprir a vontade de Deus, sabendo qual seria a vontade de Deus. E agora eu e você, a gente pode entrar no caminho do Pai, sabendo que a gente tem esse relacionamento com Ele. Uma coisa que o próprio Cristo precisou perder. Sofrer não só as dores físicas, mas as dores existenciais, de poder falar: Pai, por que o Senhor me abandonou? E agora a gente está podendo entrar na presença de Deus, ouvindo sua voz claramente através do ministério de Cristo, através do caráter de Cristo, através da mente de Cristo. Porque a voz de Deus, ela proclama no nosso coração a mente do próprio Cristo através do Espírito Santo. O Espírito Santo revela no nosso coração vontades de Deus de manifestarmos o caráter de Cristo. E você começa a poder balizar a minha vida. Eu estou colocando diante de Deus como alguém que está manifestando a mente de Cristo, ou alguém que está buscando o conforto. Aquele que deixou tudo, agora fala conosco, para que a gente possa ter tudo nele. E por causa disso a gente pode abdicar do resto. A gente pode ouvir a voz de Deus, confiar na sua vontade e se esbaldar na presença dele, cumprindo essa sua vontade. Que Deus possa cada dia mais, irmãos, não só manifestar a sua voz em nossas vidas, porque como Amós fala, Ele faz revelações no nosso coração todo o tempo, que a gente possa ouvir, e mais do que isso, que a gente possa obedecer, sabendo que quando Ele está falando conosco, Ele já preparou o terreno do que vai acontecer. Ele já preparou esse terreno. Então a gente pode dar o passo de fé, porque a gente não está dando um passo de fé no que a gente está ouvindo, em coisas que são da nossa mente, mas estão reverberando a mente de Cristo. Se você tem alguém que Deus colocou no seu coração que você precisa ajudar, não fique em dúvida, é a mente de Cristo trabalhando no seu coração. Você não pensaria isso sozinho. Se tem alguém no trabalho que você precisa ter mais misericórdia, é a mente de Cristo que está trabalhando, Ele já está preparando o outro lado. Se Deus começa a colocar no seu coração um sacrifício relacional por alguém que é a pessoa difícil da sua família, gaste tempo, e vai aparecer coisa para você fazer na hora, mas vale a pena, vale a pena. Eu tenho, nesses últimos anos, eu estou, agora lá na plantação da igreja, a gente está perdendo um casal muito precioso, porque eles estão indo morar fora, depois de um tempo muito grande de oração a Deus, eles estão indo morar fora. E o cara era o meu braço direito, a família deles, eles serviram todo o tempo que eles estiveram aqui. Todo o tempo que eles estiveram aqui. Pessoas de fora foram abrindo espaço e convidando ele, faz parte do conselho da Igreja Emanuel hoje. E essa pessoa hoje está saindo. Mas é impressionante ver como pessoas foram impactadas pela vida desse casal. Como pessoas podem dizer sobre a vida daquele casal que se sacrificou: vocês foram resposta de oração minha. Do mesmo jeito, tem pessoas aí fora essa semana que estão orando para que eu e você, a gente possa ouvir a voz de Deus, porque a gente é a resposta de Deus para aquelas pessoas. Que a gente possa ouvir a voz de Deus, mas que a gente possa cumprir a sua vontade. Amém? Senhor Deus, eu te agradeço porque Tu és bom, te agradeço porque a Tua palavra ela é fiel, Senhor. Eu agradeço porque, apesar de sermos falhos e pedimos perdão a Ti, Senhor Deus, que a gente tem falta de confiança no Senhor, Pai. Te peço perdão por isso, Senhor.
Que a gente possa ter nossas forças renovadas na Tua vontade, Senhor Deus. Que a gente possa se debruçar, Senhor, em passos de fé. Para que essa semana, Senhor Deus, pessoas possam ser impactadas por conhecerem o Teu amor através das nossas vidas, Pai. Que o Teu amor possa ser derramado na vida de outras pessoas, Senhor Deus. Que nós possamos orar, Senhor Deus, para que as nossas orações não sejam sobre nós. Nos tira, Senhor Deus, dos lugares mais confortáveis, Senhor Deus, e transforma o nosso ser, Pai, para que a gente não fique mórbido espiritualmente falando, Senhor. Que a gente possa estar renovando nossas forças no serviço ao Senhor, e não no conforto daquilo que são os nossos prazeres. É o que eu te peço em nome de Jesus, amém.